Comportamento verbal e não verbal, desenvolvendo o brincar. Aula 1. O que é o brincar? Professora Patrícia Pereira, especialista em educação especial e mestre interdisciplinar em ciências humanas. Vamos começar então a nossa aula com a seguinte frase: a criança aprende brincando. Mais importante, ao brincar, a criança aprende a aprender. Ou seja, já está posto aqui que durante a brincadeira a criança aprende. E ela aprende uma coisa muito importante, ela aprende a aprender durante as suas brincadeiras. Então, nós já vamos logo de cara falar que a brincadeira, dentro do desenvolvimento infantil, ela contribui para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento da linguagem da comunicação, da simbolização e para o bem-estar físico e emocional. Ou seja, o brincar contempla integralmente a criança. Se você vai com foco nas atividades relacionadas ao brincar, você já está trabalhando a questão da criança de uma forma integral. Então, o desenvolvimento da habilidade de brincar, ela ocorre de uma forma sequencial. Ela começa pela brincadeira diádica. O que é essa brincadeira? É quando o adulto e o bebê brincam ali sem brinquedo. A mãe fica fazendo gracinha pro filhinho, desde pequenininho. Meu filhinho, meu bebê, olha aqui, achou. Então, e depois passa para a manipulação do brinquedo, que é a brincadeira triádica. Então, as crianças com deficiência, o que a gente geralmente observa? Que muitas vezes o brincar ele está ausente, ou ele acontece de uma forma muito rígida, ou esse brincar está de uma forma não simbólica. Ou seja, não está dando funções para alguns objetos dentro dessa brincadeira ou pelo próprio brincar. Isso já explica o atraso e o déficit do desenvolvimento cognitivo, da linguagem, da comunicação e também social. A criança com TEA, a criança com autismo, ela apresenta algumas características muito específicas. Por exemplo, ela tem interesses muito restritos e repetitivos. Ela tem a presença das estereotipias, que é aqueles movimentos do balançar, do girar a rodinha lá do carrinho. O seu repertório de brincadeira geralmente é muito pobre. E às vezes elas exploram os brinquedos de uma forma muito particular, muito peculiar. E não é de uma forma funcional. Ela não pega o carrinho para brincar de carrinho. Não, ela pega o carrinho e fica rodando a rodinha. Simplesmente não faz o sentido e não faz o uso funcional daquele brinquedo. Então, nós voltamos na questão da brincadeira didática. O que elas acontecem? Quando eu pego o meu corpo e brinco com o corpo dessa outra criança. Então, nós podemos brincar de cócegas, de esconde-esconde, de serra-serra. E a criança, ela passa a perceber essa interação social como uma coisa prazerosa. Esse contato com o outro de uma forma gostosa, né? E o que acontece geralmente com as crianças com o autismo é que isso não acontece. Ela não tem essa relação diática com o outro, né? Ela não consegue uma interação com o outro. Então, essa brincadeira muitas vezes não acontece. Quando a gente começa a fazer essa brincadeira didática, o que nós percebemos? Que o contato visual aparece, que a comunicação aparece e que a interação, né, ou seja, a troca social, ela também está acontecendo naquele momento. Já nas brincadeiras triádicas é quando a gente coloca um objeto para fazer uso também ali da brincadeira. E geralmente na criança com deficiência a gente tem que colocar um objeto que chame a atenção, objeto de interesse. Por exemplo, assoprar das bolinhas de sabão, encher bexiga e depois soltar. Então, essa brincadeira que quando a gente coloca um objeto a mais, por isso que é triádica, ou seja, é uma pessoa, a criança e um objeto. Geralmente, essas brincadeiras desenvolvem a questão do compartilhamento do objeto, a questão da atenção, do envolvimento, da interação.
O uso funcional do brinquedo. Nós temos que ensinar qual é esse uso funcional através de uma modelagem. O que é uma modelagem? Ou seja, você vai dar o exemplo para a criança, para que ela imite essa ação. Pode ser através de uma ajuda física, pegando na mão, pode fazer um movimento com ela ou ensinar ela de uma forma gradual. Você começa a fazer um determinado brinquedo e depois você vai mostrando como se faz passo a passo para brincar com ela. O brincar em conjunto. Geralmente nós temos que evitar as atividades e os brinquedos que as crianças brinquem sozinha, porque isso restringe a oportunidade do brincar compartilhado. Esse brincar em conjunto muitas vezes exigem habilidades de troca de turnos, ou seja, agora é minha vez, agora é a sua vez, agora é minha vez, agora é a sua vez. Então ela trabalha a questão do esperar, do observar, a vez do outro, da oportunidade. E essa alternância, ela é muito importante e vai, na verdade, desenvolver o treino do diálogo no futuro. Porque o diálogo não é isso? Eu ouço, depois eu falo, eu escuto, depois eu falo. Então, essa troca também é uma coisa que é ensinada. Outra estratégia para estimular a brincadeira funcional é a brincadeira dirigida pela criança, ou seja, quando a criança está brincando com algo e você vai lá e participa daquela brincadeira. No caso aí nós temos um exemplo de uma criança fazendo bolinha com a massinha e o outro também está fazendo a bolinha com a massinha. A criança propõe a brincadeira e você imita o que a criança está fazendo. Você vai brincar com ela daquilo que a criança já está brincando. Se não, também você pode pensar na questão do foco do interesse. Aí, no caso, também nós temos um exemplo que é uma menininha olhando para o relógio. Então, a gente vai e diz, é um relógio, ele faz tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ou senão a gente vai e balança a cabeça. Então, dessa forma, nós tiramos o foco da atenção do objeto em si, que era o relógio, que era o foco que a criança estava, para fazer com foco na brincadeira. O brincar simbólico é o nível mais elaborado da brincadeira, que é o faz de conta, e exige uma abstração muito grande da criança. Então, a criança não nasce aprendendo a brincar simbólico, ela aprende também essa simbologia. Ela pode ser feita com ou sem brinquedos. O faz de conta com brinquedos pode ser realizado com fantoches, com bonecos. Enquanto sem brinquedo, é possível inventar uma história e colocar a criança como um personagem. Isso tudo faz parte do simbólico, do faz de conta. Ao estimular as brincadeiras simbólicas de rotinas sociais, por exemplo, vamos dar banho na boneca, vamos brincar de mercado, vamos brincar de hospitais, a gente ensina os papéis sociais das atividades também. Então, ela começa a ter uma noção de sequência, de planejamento. Então, o brincar simbólico deve ser mais estruturado possível e ele também deve ir aumentando o grau de dificuldade. Porque conforme nós vamos aumentando esse grau de dificuldade, a gente explora melhor essa sequência que a criança está tendo e aí, com isso, o planejamento fica mais elaborado. Então, num dia a gente vai brincar de mercado, tá? Brincar livre. No outro a gente vai brincar de mercado, mas você vai dar a lista de compras que a criança tem que comprar. Por exemplo, você fala assim, vai lá comprar pão, macarrão e bolacha. No outro dia você vai dar o dinheirinho para a criança comprar e pagar. No outro dia você vai dar o dinheirinho para ela comprar, pagar e fala que depois ela pode comprar alguma coisa de interesse dela, que ela tem interesse lá no mercado. Com crianças um pouquinho maiores, dá para falar assim, olha, isso está mais caro, isso está mais barato. Então, é um planejamento sequenciado das atividades. Então, nós vamos parar essa aula por aqui. E na segunda aula, nós vamos realizar algumas atividades que é para a questão das crianças com deficiência, mas principalmente com foco no autista. Muito obrigada!